As Bíblias em Atos, capítulos 17, versículo 6. Aleluia! Senhor está na casa, Senhor está neste lugar. Quero agradecer essa oportunidade, a irmã Bibliana. Aleluia! Agradecer o irmão Erivaldo, eu ia falando Edivaldo. Nós temos um carinho muito grande por esse casal. Eu louvo a Deus pela missionária Rai, pela missionária Ana Paula, pela vida do meu filho Daniel, que está conosco aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor: porém, não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Pode se assentar, glorificando o nome daquele que é digno de ser glorificado, de ser honrado. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Chegando aqui me deu uma impressão, mas é uma quase certeza de que eu já estive aqui, mas há muitos anos atrás. Quem que é o crente mais antigo dessa igreja? Não é o mais velho, é o mais antigo nesta igreja. Ajuda aí, pastor, quem é que é? Porque eu vou falar o nome de uma pessoa aqui. Conheceu o irmão Hermenegildo? Era daqui? Foi aqui que eu vim. Ele é meu cunhado. A Marilene, que se casou com ele, é a esposa do meu marido. Então eu já estive aqui. Tá vendo? A memória é ruim, mas de vez em quando dá umas faíscas ainda. Você tem mais de 10 anos, tem muito tempo. E eu fico alegre de ver os irmãos assim abençoados na presença do Senhor. Mas vamos falar daquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Aleluia, dentro da palavra do Senhor. A gente, lendo este texto, nós vemos, apesar que nós lemos apenas um versículo, mas o próprio versículo ele já traz um peso espiritual muito grande. Ele traz uma mensagem muito forte. Vamos ficar apenas com esta parte onde diz, do verso 6, capítulo 17: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Livro de Atos dos Apóstolos, esse livro que também é conhecido como Atos do Espírito Santo, porque do princípio ao fim nós vemos o Espírito Santo atuando sobre a vida da igreja primitiva, essa igreja que vai rompendo barreiras, essa igreja que vai crescendo muito rapidamente após o revestimento de poder. Então nós vemos aqui o momento em que Paulo e alguns discípulos, alguns servos do Senhor, eles chegam até a cidade de Tessalônica. Essa cidade, ela ficava na Macedônia, e ela tinha mais ou menos 200 mil habitantes, que era um número muito representativo para aquela época. Ela ficava situada em um local muito movimentado. É um centro comercial importante. Então, qualquer fato que acontecesse ali poderia ter rapidamente percorrer, no boca a boca, na fala das pessoas, mas poderia rapidamente se espalhar. E é neste contexto, é nesse lugar aonde Paulo chega para fazer a obra do Senhor. E Paulo, como ele já fazia, ele chega ali para falar de Jesus. A palavra que ele pregava era Jesus. Jesus o Rei, Jesus o Filho de Deus, Jesus aquele que ressuscitou. Aleluia. Jesus que apareceu para ele a caminho de Damasco, que o deixou cego. Jesus que falou com ele. Jesus que o escolheu para ser um vaso na presença dele. E com essa mensagem poderosa, mas uma mensagem não só
só de palavras, mas carregada de muitos sinais. Então logo começaram a se converter. Grande número de pessoas naquele local. Começou a converter judeus. Começou a converter mulheres. Começou a converter pessoas da alta e pessoas de classe comum da sociedade. E então logo eles começaram a se levantar contra aquilo que estava acontecendo. Porque esta igreja que estava ali no seu início apenas, era uma igreja que tinha todas as características de uma igreja que abala o inferno. É uma igreja que tinha todas as características de uma igreja que alvoroça o sistema criado por Satanás. Então, com poucas palavras, esta igreja fazendo também, não só falando, ela fazia com que os sistemas religiosos corruptos fossem abalados. Vem trazendo uma mensagem dizendo que Jesus é o rei e só ele deve ser adorado. E essa mensagem bate de frente logo com o imperador romano. Vem trazendo uma mensagem, aleluia, dizendo que Jesus morreu e por um só sacrifício ele perdoou o pecado de toda a humanidade, trazendo prejuízo para aqueles que ainda usavam sacrifícios como sua fonte de renda extra, vendendo animais muitas vezes à porta do templo para aqueles que vinham a sacrificar. Eles vêm desafiando o inferno. Eles vêm causando uma grande preocupação. Mas eles vêm curando os enfermos da cidade. Ele vem restaurando o coração daqueles que estavam abatidos. Eles vêm dando vista àqueles que estavam cegos. Eles vêm, aleluia, trazendo força àqueles que eram coxos para que pudessem caminhar. E é neste momento que o inferno não poderia ficar de braços cruzados. Então aqueles homens, eles se levantam contra a igreja do Senhor. Contratam homens desordeiros, homens vândalos, para que fizessem uma bagunça na praça da cidade. Depois mandam a casa de Jasson, onde Paulo estava hospedado, para que pudessem apanhar a Paulo. Mas Paulo não estava lá. Então pegaram Jasson e levaram até os magistrados. Quando leva Jasson até os magistrados, eles vêm com aquele homem com uma acusação dizendo: estes homens, eles têm causado alvoroço no mundo. Estes que têm causado alvoroço no mundo, eles chegaram também aqui. Causar alvoroço significa virar o mundo de perna a cabeça, mudar o seu padrão estabelecido. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso nos mostra como é o tema, aleluia, desta campanha. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Aleluia. Porta, aleluia, é algo que usa para defesa de uma casa. As portas do inferno vem trazendo a nossa memória que a igreja não só defende, a igreja também guerreia, a igreja também ataca, a igreja não só apanha, mas a igreja bate, a igreja bate e a igreja vence. Aleluia! Oh, glória a Deus!
eles estavam incomodando o inferno. As minhas orações nos últimos dias, todas as vezes que dobro os meus joelhos, eu digo, Deus, que nós venhamos incomodar o inferno. Porque quando eu incomodo o inferno, eu tiro a alma daquilo que estava na mão de Satanás e eu trago para a presença do Senhor. Quando eu estou incomodando o inferno, aleluia, o Senhor me usa para aquele que já tinha desistido da própria vida, ele voltar a ter desejo de viver e servir a Deus como seu Salvador. Quando eu estou incomodando o inferno, eu sou usado para aqueles que o próprio governo não consegue recuperar, mas eu conheço o Deus que recupera, e quando eu prego a palavra dele, o inferno ele sai perdendo, porque Deus ainda liberta drogado, Deus ainda liberta prostituta, Deus ainda liberta o homem da pior situação de pecado. Ele ainda cura enfermidade, igreja. Ele ainda cura enfermidade, igreja. Ele continua fazendo, ele continua agindo, ele continua movimentando, ele continua agindo aonde uma igreja está posicionada. E o Senhor tem falado ao meu coração algumas características da igreja que alvoroça o sistema governado por Satanás. Eu não vou ter a ousadia de dizer que são todos os pontos, irmãos, mas são pontos muito importantes, que vem nos mostrar como é a igreja que incomoda o inferno. A igreja que incomoda o inferno, ela é uma igreja madura. Olha só, mas esses irmãos, eles estavam, não tinha tantos anos que eles estavam pregando, não tinha tantos anos que a igreja tinha sido fundamentada. Lembrando que Jesus já vinha ensinando os seus discípulos há 3 anos antes da sua morte. Aí depois que Jesus vai aos céus, eles ficam ali e um vai ensinando os outros e vai arrebanhando pessoas e vão se transformando em uma multidão. Aleluia, Deus. Só que maturidade espiritual não tem só a ver com o tempo de crente. Verdade, Deus. Aleluia. Maturidade espiritual não tem a ver só com o tempo cronológico. Esta igreja está sendo fundamentada em maturidade espiritual. A palavra do Senhor diz assim, em Coríntios 13, 11: quando eu era menino, falava como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Aleluia. Amados, para falar de maturidade, nós temos que falar de imaturidade espiritual. Aleluia. A imaturidade espiritual, nós vemos as pessoas agindo com comportamentos infantis, comportamentos como se fossem crianças. E as crianças, elas têm algumas características. Por exemplo, uma criança não sabe esperar. Isso a gente vai ensinando, mas eles não sabem esperar. É com o tempo que a gente vai forjando ali, mas é difícil. Você promete algo para uma criança, aí você sabe que você não tem mais paz. Para o meu eu já não gosto nem de prometer, porque vai falar de hora em hora, algum de minuto em minuto, na mesma coisa que você falou, não sabe esperar. E Deus está falando conosco aqui nessa noite. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos saber esperar. Irmãos, nunca houve um tempo como os dias de hoje, com tanta gente imatura dentro das igrejas. Pessoas que chegam para você e dizem assim: não vai me consagrar? Eu tenho quem consagra. Pessoas que olham assim e dizem: eu
Cristo até a morte, Jesus. Mas quando Cristo foi à morte, cadê os seus discípulos? Só tinha mulheres aos pés de Jesus na cruz e João que aparece ali do lado da mãe de Jesus. Há um tempo para o preparo. E quando eu não compreendo o tempo de Deus, eu estou automaticamente dizendo com as minhas atitudes que meu Deus é limitado. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Porque se eu creio que Deus me chamou, porque se eu creio que Deus diz que vai me colocar, se eu creio que Deus diz que vai me usar, se eu creio que Deus diz que vai me consagrar, se eu creio que Deus diz que vai me abençoar, e eu acho que se eu não pressionar homens da terra, a consagração não vem. E eu acho que se eu não mudar de igreja, aquilo que Deus falou que vai acontecer, não vai acontecer. Ou seja, eu estou dizendo que Deus não consegue me usar aqui, que Deus não consegue me abençoar aqui, que Ele não consegue me levantar aqui. Mas eu falo para você, o mesmo Deus que incomodou o rei Assuero durante a noite para lembrar de Mardoqueu, continua sendo Deus da igreja. E quando chega a hora, Ele tira o sono, mas você vai ser colocado onde Ele disse que ia colocar. Aleluia! A igreja que incomoda o inferno é uma igreja madura. Ela sabe esperar. Ela assume as suas responsabilidades. A igreja que é madura assume as suas responsabilidades. Uma criança faz alguma coisa e você pergunta: quem é que fez? Nunca foi ele. Nunca foi ela. Até que a gente coloca, cada um tem seu método de aplicar a disciplina, para que vá aprendendo. Porque criança não assume responsabilidade. Mas Deus não chama criança para guerras. Deus não chama criança para afrontar o inferno. Crianças espirituais não estão prontas para aquilo que vai vir à frente. O Espírito Santo está dizendo: amadureça. Aleluia! Quando você procura alguém que está distanciado, a primeira coisa é: a culpa foi da pessoa que passou por mim e não me cumprimentou. A culpa é daquele povo que nunca me dá oportunidade. A culpa nunca é dele. Mas a partir do momento que nós passamos a ser maduros, não é que a gente para de errar. A gente erra menos. E quando a gente erra, a gente começa a assumir. A gente começa a assumir. Foi eu que parei de orar. Foi eu que parei de buscar. Foi eu que comecei a assistir novela e parei de ler a Bíblia. Foi eu que comecei a dizer que eu estava cansado para poder acabar com aquela série que eu tinha começado. Foi eu que parei de olhar para Cristo e comecei a olhar para as pessoas dentro da igreja e apontar falhas. Aleluia! Mas quando nós assumimos as nossas responsabilidades, o Senhor, Ele vem com perdão sobre a igreja. Aleluia! Oh, Espírito do Senhor, aleluia! 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 Quem é menino espiritual não sabe definir prioridades. Ele não sabe o que é mais importante. Ele diz assim: você sabe por que eu não oro? Porque eu não tenho tempo. Só que minha mãe já dizia: começa pelo mais importante. Quando eu não oro dizendo que eu não tenho tempo, eu estou dizendo: não é mais importante na minha vida. Não é o que é prioridade na minha vida. Então
eu começo a compreender que eu preciso buscar primeiro, eu preciso orar primeiro, eu preciso buscar santidade primeiro, e depois eu corro atrás das outras coisas, porque eu posso passar dificuldade, mas o Senhor vai estar comigo. O Senhor vai estar comigo. A igreja que alvoroça o mundo, ela é totalmente dependente de Cristo. A palavra do Senhor, na parábola da videira, diz assim: aleluia, eu sou videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. A igreja que alvoroça o mundo, a igreja que incomoda o inferno, ela é uma igreja que depende de Cristo. A igreja não tem por conta própria autoridade, mas vem de Cristo. A igreja não tem capacidade de convencer almas, porque só Cristo, aleluia, mediante o Espírito Santo, traz essa conversão. Aleluia, a igreja que é dependente de Cristo não se vangloria quando Deus a usa. E isso é um caminho muito perigoso para nós. Isso é um caminho muito estreito para nós. E nós precisamos todas as vezes, antes de subir no altar, antes de falar alguma coisa na igreja, antes de pegar algo para fazer, estar sempre perto de Cristo. Porque sem Cristo nós não temos humildade. Sem Cristo só tem exaltação humana. Mas quando eu começo a compreender que eu dependo dele, eu vou para os pés dele antes de ministrar, eu vou para os pés dele antes de louvar. É por isso que muitas vezes o homem não compreende, porque tem pessoas que têm curso de canto, que atinge a nota mais alta, mas não tem presença. Eu dependo dele. Eu dependo dele. Aleluia. Cristo é o padrão a ser seguido. Nós precisamos voltar a pregar sobre Cristo. Nós precisamos voltar a louvar sobre Cristo. Cristo tem sido tirado de muitos cultos. Cristo tem sido tirado de muitos eventos. Cristo tem sido tirado de muitos altares. Mas Cristo, ele é o centro da igreja. A palavra do Senhor diz que não tem outro fundamento, que não existe outra rocha. Ele é a rocha, aleluia, a pedra angular, aleluia, que os edificadores rejeitaram. Ele é aquele que sustenta a obra. A igreja tem dono. Ele diz, aleluia, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Minha igreja, ela tem dono. Tendo, pois, aleluia, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Ela é cheia do Espírito Santo. O vaso é de barro. O vaso é um objeto barato, mas o tesouro está dentro do vaso. O Espírito Santo. Aonde há o Espírito, aí há ousadia. A diferença na vida dos discípulos ela é notória.
a partir do momento que o Espírito desce, eles recebem poder dos céus. Aquele que tinha medo se torna corajoso. Aquele que era tímido se torna ousado. Em meio a muitas perseguições, quando colocavam entre os magistrados dizendo: para de pregar o Cristo, porque se vocês continuar, nós vamos ter que matar vocês. Eles diziam assim: pode fazer, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvimos. Quando ele diz eu não posso deixar, ele está dizendo: tem algo em nós que é maior do que nós. Jeremias, certa vez ele disse, aleluia, muitas vezes, eu estou falando parafraseando, mas muitas vezes eu penso em parar. Quando eu digo, eu não vou mais falar do teu nome, eu não vou mais mencioná-lo, há um fogo no meu interior, e eu não posso suportar, aleluia, há um fogo no interior, aleluia, há um fogo no interior da igreja, há um poder colocado no interior da igreja, que não deixa parar, que não deixa desistir, que não deixa abandonar. Estevão, ele é apedrejado, era um diácono, e a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Ele está sendo ali morto por pedras, mas ele não nega Jesus. Irmãos, muitas vezes as pessoas querem negar Jesus por causa de coisas tão banais, por causa de coisas tão baratas. Ele tem a sua vida ali para ser tirada, mas ele não nega, ele continua, ele persevera. A Bíblia diz que ele olha para o céu, aleluia, e vê o Senhor. E ele fala a mesma frase que Jesus falou quando estava na cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sem o Espírito Santo, nada disso era possível. Aleluia, sem o Espírito Santo, nada disso aconteceria. Quem tem o Espírito Santo carrega a presença de Deus. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo carrega a presença de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E a presença de Deus era mais importante do que o ouro, do que a prata, do que tudo. Quando Davi peca, quando ele vai orar pedindo a Deus perdão, ele não disse: Deus não me tire o trono, Deus não me tire as minhas mulheres. Ele diz: não me dê, não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito e não me lance fora da tua presença. Com isso ele está mostrando quanto a presença é superior. Aleluia. Moisés, quando o Senhor disse que iria se apartar do povo, ele disse: não me faça sair daqui se ela não for comigo, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Meus queridos, esta igreja não tinha templos luxuosos, esta igreja não tinha aliança com grandes políticos, esta igreja não tinha um grande poder monetário, esta igreja, aleluia, não tinha ar-condicionado, essa igreja não tinha poltronas macias. Só que a igreja hoje, ela tem ar-condicionado, ela tem poltronas macias, mas ela precisa ter mais sede da presença, valorizar mais essa presença, porque nós continuamos tendo, aleluia, o acesso que eles tiveram, aleluia, nós temos, aleluia, aleluias, aleluias, aleluia. A presença do Senhor, ela é mais importante do que a vida. A presença do Senhor, ela restaura a nossa alma. A presença do Senhor, aleluia, ela consola. A presença do
Espírito Santo, ela nos consola, irmãos. Aleluia. Às vezes você está sozinho, ninguém foi lá. Mas o Espírito vai. Aleluia. Ele não se limita apenas a templos feitos por mão de homem. Ele não se limita apenas a grandes congressos. Mas Ele está aonde o crente está, buscando pela sua presença. Se coloque de pé. Santo de Deus. Paulo, vem louvar o Senhor. Ah, Deus querido, eu quero orar com teus filhos neste lugar. Ah, Espírito Santo, que tem enchido esta casa, que tem despertado o teu povo, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, que o Senhor possa fazer renovo, meu Deus, porque a tua palavra vem nos mostrando não a posição de vítima. Aleluia, não é posição de vítima, não é posição de vítima. Ele está falando para a igreja nessa noite: você não é vítima, você é paga, porque o Senhor já tinha prometido, aleluia, que em meu nome pegarão em serpente, se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum, expulsarão demônios no nome de Jesus. Pode sentar. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Deus. Começa a profetizar sobre a tua casa. Começa a profetizar sobre a tua família. Começa a profetizar sobre a tua igreja. Aleluia. Ah, Jesus. Deus te deu autoridade do Oh, céu. Espírito Santo. Deus te deu autoridade do céu. Aleluia. Não repreender, não agir na direção. Tudo aquilo que é de Deus, nós aceitamos. Mas o que não é, vai te retirar em nome de Jesus. Tudo que eu preciso dos céus, tudo que eu anelo, tu tens. Tudo que tu tens é o melhor, e tudo que tu fazes faz bem. Só um pouquinho de amor. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher. Mas bendito seja aquele dia, que eu escolhi teu querer. Pra onde irei, se só tu tens palavra